Então, vamos começar hoje a falar sobre bebês, sobre a relação dos pais com o bebê, da mãe com o bebê. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a gestação. Coisa que às vezes as pessoas não dão muita importância. A única pessoa que dá mesmo importância para a gestação é a mãe. Né? Mas isso é um momento muito importante para a vida da mulher, para a vida do casal, para a vida familiar. A gestação é um momento onde o bebê começa já, né, enquanto feto, a perceber a sua mãe. Desde o momento da concepção, né, passando pelo desenvolvimento, até o instante do nascimento, vai acontecer aí uma relação recíproca entre mãe e bebê. Eles se comunicarão internamente pelo seu corpo, pelos seus corpos. Tá? Isso é muito importante, porque o bebê começa já a reconhecer a voz da sua mãe, ele começa a reconhecer o calor do corpo, como a mãe vivencia as situações do seu dia a dia e a sua interioridade, tá? O seu corpo interno. Essa relação simbiótica que acontece, porque o bebê se alimenta da mãe, então é uma relação simbiótica, o bebê está se alimentando ali através do cordão umbilical, ele vai através de sensações não verbais. E o bebê percebe se a mãe está estressada, o bebê percebe se a mãe está mais agitada, percebe se a mãe está calma. Por isso, o período da gestação, como a mãe passa por esse período, é um período muito importante. É importante porque vai começar a ditar o equilíbrio emocional do filho. Futuramente, uma criança, futuramente, um adolescente. Esse equilíbrio emocional, uma criança mais agitada, mais irritada ou mais calma, vai estar embasada lá na gestação. Essa comunicação pautada entre os dois é necessário para que o bebê se desenvolva emocionalmente. Para que o seu mundo interior acabe se desenvolvendo, para que o seu self, né, a maneira como ele vai ser, o seu comportamento se molde nesse momento. O futuro bebê, ele acaba compartilhando com a mãe, né, o gosto que ela tem pelas refeições, pelo sangue da mãe, que também vai percorrer o corpo do bebê, né? E vai chegar a esse bebê muito rápido. Ele vai saber quando a mãe comeu, se a mãe bebeu um café, se comeu um chocolate, se executou alguma tarefa estressada e até se manteve alguma relação sexual. Isso é de extrema importância, porque essas sensações elas vão permanecer após o nascimento. A mãe, ela vai criar com esse bebê um laço, né? O que acontece nesse momento quando se cria esse laço, essa ligação afetiva? Tá? A mãe começa a conhecer o seu filho. Então ela já sabe que o seu filho, quando se movimenta, quando ele chuta, né? Se ela está um pouquinho mais agitada, esse feto está respondendo com chutes. Se a mãe está mais calma, esse bebê fica mais relaxado. Só que mais do que a mãe conhece o seu filho dentro da sua barriga, o filho conhece muito mais a sua mãe. Dentro dessa relação, que parece uma relação que não tem muito propósito emocional, é justamente aí
que o filho já conhece mais a mãe. O filho já conhece a mãe que está estressada, o filho já conhece a mãe que está irritada, o filho já conhece a mãe que está calma. Através dos neurotransmissores que são secretados na corrente sanguínea, através da serotonina, através de alguns outros hormônios, quando a mãe está estressada e o bebê sente isso. O bebê fica mais agitado com isso. Então, mamães, vocês que estão grávidas, tomem cuidado, cuidem da sua gestação, procurem se manter calma, procurem se manter tranquilas, porque isso é que vai ser a base de você ter um bebê mais tranquilo, um bebê com sono mais prolongado. Então, passamos a fase da gestação e aí, eis que o bebê nasce. Que alegria para a mãe! Né? A mãe recebe o bebê nos braços. Esse contato, esse acolhimento da mãe com o bebê nos braços é muito importante, porque o bebê ele sai de um ambiente onde ele está totalmente protegido, onde ele está aquecido e ele vem para um ambiente externo. Vamos pensar o momento do nascimento. O bebê está lá na barriga da mãe, protegido, cheio de um ambiente líquido, tranquilo para o bebê. E de repente uma temperatura de 37 graus, 36, 37 graus. De repente esse bebê é arrancado desse meio. Ele passa por um meio gasoso, que é o ar que nós respiramos. Então, os pulmões que não estavam acostumados com isso vão começar a fazer a respiração, fazer movimentos de respiração. E aí isso é dolorido para a criança também, né? E a criança começa a sentir frio. Porque ela estava, vamos pensar, a gente sai de uma temperatura, quando a gente está numa piscina aquecida, a gente sai dessa temperatura gostosa de 36, 37 graus. No momento que a gente sai, a gente sente frio. A sensação do bebê é exatamente a mesma. A esse momento do nascimento, Freud chamou de trauma do nascimento. Freud diz que nós já nascemos com esse trauma. O momento do nascimento para nós é um trauma. Então é importante que a mãe, quando esse bebê é colocado nos braços da mãe, que a mãe acolha esse bebê, que a mãe ela acabe passando o calor dela, que já é conhecido pelo bebê, que passe esse calor para ele, que a mãe consiga acalmá-lo, para que ele se sinta seguro num ambiente. Nesses primeiros dias de vida, essa relação recíproca que acontece é uma relação de conhecimento. Como eu disse para vocês, o bebê conhece a mãe muito mais do que a mãe conhece o bebê. Então é importante que a mãe perceba o choro do bebê, que a mãe perceba quais são as tonalidades, quais são as notas do choro do bebê. Um choro mais agudo quer dizer fome ou quer dizer um frio, um outro tipo de choro quer dizer uma dor de barriga. É importante que a mãe comece a prestar atenção nesses choros do bebê para chegar e ir até esse bebê com a necessidade que ele está pedindo. E a partir daí, já não existe mais uma falta, porque o bebê, quando a mãe não atende ele prontamente, ele encara isso como uma falta. Nós não nascemos, o ser humano, ele não nasce com uma noção de integração. Nós nascemos não integrados, nós nascemos separados da nossa mãe, nós nascemos, mas nós não temos essa noção. Então a gente diz que o ser humano ele não nasce integrado e não nasce com a noção de individualidade. Quando o bebê nasce, ele nasce com a ilusão de que ele e a mãe continuam sendo uma coisa só.
que o processo simbiótico que ele tinha dentro da barriga da mãe, onde ele se alimentava, né, e que ele vivia em função dessa mãe, na ilusão do bebê ainda continua. É importante, então, que a mãe dê esse ambiente acolhedor para que o bebê, aos poucos, comece a se acostumar com esse processo de separação. É um processo de separação onde os psicanalistas, eles dizem que é uma fase muito importante. É um processo de separação e individuação. A partir desse momento, onde o bebê começa a se perceber separado dessa mãe, começa o processo dele enquanto indivíduo, começa o amadurecimento dele enquanto indivíduo. E é importante essa mãe dar todo esse subsídio, toda essa sustentação para que esse filho possa fazer esse processo de tornar-se uma pessoa, de individuar-se. Cabe à mãe facilitar, né, e criar momentos de sustentação para que esse sujeito, esse novo indivíduo floresça. É isso que é importante. Nós não nascemos sabendo o que acontece no mundo externo. Nós descobrimos o outro, nós descobrimos o mundo externo, nós amadurecemos com as perdas, nós amadurecemos com as angústias, nós crescemos. Então é importante que o bebê perceba as angústias, que a mãe deixe que o bebê perceba essas angústias, porque essas angústias fazem parte do crescimento do bebê. No início, nós somos completamente dependentes da nossa mãe. Os bebês são completamente dependentes da sua mãe. Eles passam de uma dependência absoluta e eles vão amadurecendo, eles vão crescendo, eles vão se relacionando com o mundo externo, passando ao que a gente chama dentro da psicanálise de uma dependência relativa. O que acontece muitas vezes aí? A mãe, por suas demandas, a mãe muitas vezes por não querer, por medo de deixar esse filho passar alguma necessidade, por deixar esse filho passar fome, por deixar que esse filho passe frio, ela acaba sufocando esse filho e não dá espaço para esse filho sentir a angústia, não dá espaço para esse filho criar essa dependência relativa. E o tempo todo ela se faz uma mãe muito presente, presente até demais. Tão presente que ela acaba sufocando esse filho e mantendo ele nessa dependência absoluta. Existem mães que mantêm os filhos na dependência absoluta por vários anos. Aquelas mães que muitas vezes a gente vê adultos que mantêm a dependência absoluta dos seus filhos. Os filhos já adultos, a mãe vai lá, escolhe a roupa que o filho vai colocar, o filho senta na mesa para comer, a mãe vai e faz seu prato. Tudo isso, ela ainda trata o bebê com essa dependência absoluta, como o bebê fosse o reizinho da casa. Esse bebê que já é um adulto e ele continua reinando nessa casa. Essa mãe esquece da sua função de mulher, ela esquece, né, da função familiar e vive somente a função materna. É importante que a mulher abra espaço para ser mãe, para ser mulher e para comandar uma família. Então, a cada etapa, né, que o seu filho amadurece, é importante a mãe dar espaço para esse amadurecimento, porque isso vai servir de base para uma etapa posterior. Cada amadurecimento, cada vitória do bebê dentro dessas fases é uma vitória, um passo para uma fase posterior, para um amadurecimento posterior.
Ninguém chega a correr 100 metros em 10 segundos se não treinar. Se não passar a correr 100 metros em 30 segundos. E aí vai diminuindo. Tá? De 30 vai para 20, de 20 vai para 15, de 15 vai para 10. Então é um processo progressivo. Assim também é o bebê. O bebê ele precisa sair desse processo de dependência absoluta e começar a depender cada vez menos da sua mãe. Então o bebê começa, sai do seio, vai para a mamadeira. Aí da mamadeira ele já começa a segurar a mamadeira sozinho. Já é um passo. Né? Da mamadeira sozinho, ele já começa a ir para a papinha, a mãe ministrando a papinha. Passou um tempinho, ele começa a pegar a colher e comer sozinho. Então, esse processo de sair da dependência materna, e aí já começa a segurar o copo e beber. Já não precisa que a mãe ofereça. Quando ele está engatinhando, ele vai até onde ele quer. Quando ele anda, ele já começa a abrir a geladeira, às vezes para pegar uma fruta. Este é o processo de desenvolvimento natural do ser humano. Que muitas vezes a mãe, por inexperiência, por medo, não quer que deixar o seu filho amadurecer. O amadurecimento não acontece num passe de mágica. O amadurecimento, lembre-se sempre, é um processo. É um processo que vai a todo momento criando um ser mais e mais maduro. Né? Do ponto de vista do bebê, nada para ele passa desapercebido. Cada pormenor vai ficar registrado na sua mente e ele começa a registrar tudo que ele faz. Tudo que o bebê experimenta, tudo que o bebê vive, fica registrado. A isso Freud chamou de traços minêmicos. E vai ficar um registro para a sua vida inteira, tanto psíquico quanto corporal. Esses registros vão ser acionados toda vez que ele passar, mesmo na idade adulta, por um comportamento semelhante. Vamos dizer que o seu bebê experimentou um brigadeiro e ele amou esse brigadeiro. Tá? Esse brigadeiro vai ficar registrado psiquicamente como algo muito gostoso. Toda vez que ele ver um brigadeiro, toda vez que lá na frente ele, quando for adulto, alguém oferecer um brigadeiro, ele vai salivar, porque esse traço minêmico do brigadeiro gostoso já vai estar na mente dele. Da mesma forma, se ele experimentar, vamos supor, um pedaço de pimenta, né? Esse pedaço de pimenta, se for desagradável para ele, se ficar muito ardido, ele vai levar esse traço negativo. E lá na frente, quando oferecerem a pimenta, ele não vai querer. Mas eu não estou falando só de alimentação. Eu estou falando de experiências de vida, que inclui a alimentação, que inclui a relação com o meio ambiente e inclui a relação com os pais, com o meio parental, com as pessoas que estão à volta desse bebê. Tudo que ele vivenciar de bom e de ruim dentro desse meio parental vai ficar gravado como um traço minêmico, um traço de memória. Se essa mãe falar algo ruim para esse bebê, né, tipo sua peste, né, eu já vi mãe falar assim, nossa, mas você é uma praga. Né? Quer dizer, a mãe, essa palavra que a mãe usou para esse bebê, né, para essa criança que às vezes está lá começando a andar, essa criança está começando a mexer nas coisas, sua peste, você não para, ai que praga essa criança que não tem sossego um minuto. Né? Ele já começa a incutir dentro dele, dentro desses traços minêmicos,
palavras ruins, palavras negativas. Por isso é importante a mãe tomar cuidado quando está perto do filho e dirigir somente palavras positivas, palavras boas, né? Às vezes a mãe ensina o bebê a pegar o copo e a tomar. Primeira vez tudo bem, segunda vez tudo bem. Vamos dizer que um dia a mãe está meio nervosa, meio irritada, o bebê pega o copo e deixa cair. E a mãe vira e fala assim, mas seu burro, eu já ensinei isso. Né? Esse burro, essa palavra burro vai ficar marcada como algo negativo. E lá na frente, quando ele fracassar em alguma coisa, vai vir a palavra, mas você é burro. Essa palavrinha burro vai ficar marcada. Então a gente tem que tomar muito cuidado perto do que a gente fala perto dos nossos filhos, os bebês, porque eles também estão captando e eles também estão percebendo tudo aquilo que a gente passa. Quando os pais ou as pessoas, os parentes, ou a mãe com os outros irmãos brigam, essas brigas, elas acabam também num ambiente de agressividade, ficando como um traço minêmico. O modelo de relação entre pai e mãe, entre a mãe e os outros irmãos, entre o pai e os outros irmãos, eles já estão gravados na cabeça do bebê pelo que ele observa. Como eu disse para vocês, nada escapa ao olhar do bebê. É importante que vocês tenham essa noção. É importante perceber como o seu filho reage às suas atitudes. Né? Porque as nossas atitudes, elas vão causar uma reação nos nossos filhos. Lembre-se do que eu falei aqui no início. O bebê, ele conhece muito mais a mãe do que a mãe e o bebê. Então, qualquer movimento, qualquer atitude da mãe vai causar uma reação nesse filho, mesmo que não haja mais a conexão do cordão umbilical. Hoje, esse bebê com 8, 10 meses, 1 ano de vida, ele já está desconecto dessa mãe. Já não existe a conexão umbilical, mas existe o conhecimento, existe a conexão afetiva, que é muitas vezes maior do que uma conexão umbilical. Pela afetividade, pelo amor que o bebê se relaciona com essa mãe, ele consegue perceber se a mãe está bem, se a mãe não está, se a mãe está nervosa, se a mãe está estressada, se a mãe está feliz. E se você começar a perceber, o seu filho reage à maneira como você se comporta com ele. Lembra disso, todas as suas atitudes, até 1 ano de vida do seu filho, estão ficando gravadas na memória dele, como se você estivesse tatuando internamente dentro do seu filho aquilo que ele está vivenciando. Por isso que é muito importante esse conhecimento, esse saber, né, materno de como cuidar do seu filho. Espero que você tenha aproveitado muito esse momento, né? E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a segunda fase do desenvolvimento, a fase infantil, tá bom?